Olá pessoal, está começando mais um episódio do nosso Hopecast e hoje nós trouxemos um convidado ilustre, mas antes a gente vai se apresentar, eu já dispenso apresentações, né? Eu sou e a galera vai se apresentar porque vocês podem ter visto os podcasts anteriores. Mas aproveitem e vão ler a descrição que tá tudo lá. Compartilhe esse podcast aqui para mais pessoas verem. Bom, meu nome é David. Meu nome é Silas. Meu nome é Brenda. Meu nome é Vitor. E hoje nós temos um convidado ilustre aqui, a máquina. Esse homem é uma lenda. A beija enjaulada! O nosso professor Emerson Câmara. Prazerzão estar aqui com vocês e participar, né, de mais esse episódio aí do podcast de vocês. E a gente começa. Se apresenta, professor, apresente um pouco da sua vida, um pouco do seu trabalha. Pronto, olha só, falar da minha carreira profissional, primeiramente, certo? Sim. Eu trabalho há 30 anos já na área de TI. Então eu comecei, como todos, técnico de suporte, manutenção e suporte, né, em uma empresa que era uma indústria nacional gráfica. E ela inicialmente ficava alocada a matriz em Afogados, que era ao lado da Souza Cruz. Eu acho que vocês não chegaram a conhecer, que era uma indústria e uma fábrica de cigarros muito grande, dominou por muito tempo aqui até ter essa campanha de combate, de redução ao fumo, né? E ela era a matriz. E eu comecei lá como suporte, o menino do computador, consertando. Não existia essa tecnologia que a gente tem hoje de DHCP, DNS, servidores de arquivo, não tinha nada disso, né? Era um computador sem rede, ligado numa impressora, e eu imprimia, fazia arte final para gráfica, que antigamente tinha aquela parte de fotomecânica, né? Que hoje nem existe mais. Hoje temos aí impressoras lasers, CTPs, que já imprime na chapa e tudo. Então, nessa época, eu tive a oportunidade de fazer um curso no ETFPE, que era o antigo IFPE hoje. Sim. Depois passou a ser Cefet. E eu iniciei um curso lá de refrigeração. Vê? Então, com 6 meses eu desisti. Não era a minha praia, né? Curso de refrigeração. Então, depois eu consegui, né, fazer cursos via correios, já voltado para a área de tecnologia. Então era curso de eletrônica, cursos de operação de computador, que antigamente os computadores eram tela monocromática, não tinha mouse, né? Era o famoso XT, que hoje é peça de museu. Então a gráfica, ela sofreu uma mudança muito severa, que foi o fim da fotomecânica. Que aí vieram os computadores de tela colorida, os 286, 386, 486 e a famosa impressora laser. Então eu participei dessa transição, né, da morte da fotomecânica e o início da gráfica digital, que na época era praticamente isso. Professor, desculpe atrapalhar o seu raciocínio, mas em relação a essa área de tecnologia, o senhor já tinha uma expectativa, quando o senhor era mais jovem, de trabalhar com isso, ou foi algo que o senhor foi e disse, Eu vou sempre nessa? gostei. Sim, se você sempre gostou disso aí. Eu sempre gostei de desmontar as coisas, ver como é que funciona, principalmente voltado à tecnologia, né? Eu ganhei do meu avô um CP5000, que era um computador que era ligado na TV, e eu passava a manhã toda programando para poder jogar à noite, até antes do Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional tinha que desligar para todo mundo da casa assistir o jornal, né? E eu perdia tudo. Aí eu tinha que fazer tudo novamente. E aqueles jogos de ping-pong, que era uma barrinha, a bolinha, um negócio bem arcaico. Não tinha nem a serpente, não tinha, nessa época. Da época de Brenda. Não, acho que é mais antigo. No caso do Brenda é mais antigo. Então, só para concluir, né, a parte da transição de tecnologia, e aí chegaram os famosos computadores ATX, né, que eram os coloridos, que foi toda a história. Na época, existia também a conexão de rede
via cabo coaxial, que hoje a gente só usa para antena, né? Hoje antena, TV a cabo. E desde então eu sempre fui fazendo cursos de graduação e pós-graduação, linkando, né, tudo que eu aprendi no curso que vocês aprendem, por exemplo, na aula, eu implantava lá na empresa, que não existia, eu criei tudo do zero. Então foi assim que minha carreira foi consolidando, né? E eu estou hoje totalmente professor, eu estou como professor hoje há apenas 2 anos, que é o tempo que eu estou aqui na ETEMAC. Eu saí do meu outro trabalho, que eu trabalhava em campo, e estou totalmente como professor, né? No Senai são 8 anos e aqui há 2 anos já. Você imaginava acabar como professor algum dia ou só queria trabalhar na área para se especializar? Eu sempre tive a sorte e a oportunidade de fazer treinamentos, como eu faço até hoje. Então, a empresa dizia, tem um treinamento em São Paulo de Linux. Tu vai aprender OpenStack, vai passar 16 dias em São Paulo e tu vai ser o multiplicador. Então, em todas as empresas, tanto na gráfica, quanto na 01, quanto no Senai, até aqui, né? Vocês sabem, eu sou responsável do laboratório do espaço 4.0 aí. Então, eu sempre tive isso. E quando eu fazia o treinamento, eu era convidado para ser o multiplicador. Então, eu juntava alguns colegas da equipe e ministrava o treinamento para ele, que é a função, né, de transmitir, repassar conhecimento, que é o que o professor faz. E aí foi que eu comecei a me... Assim, agora chegando nessa nova revolução da indústria 4.0 e a gente está acabando de receber assim, o espaço 4.0. Assim, qual seria a sua expectativa para essa chegada desses novos equipamentos, para a gente poder ter algo mais próximo, eu diria que o quê? A revolução da indústria 4.0. O que seria Isso aí, a expectativa para isso? É a 4ª revolução industrial. Já estamos indo para a 5ª. Então a 4ª revolução industrial, ela já não veio com coisas que causem dano ao meio ambiente. Então ela veio focada totalmente para a tecnologia. Então temos pilares. A cibersegurança é está em alta. Inclusive, a gente foi terceiro colocado lá na maratona de São Paulo. O certificado Exato. da Então, esse é um pilar forte. Aí temos a IoT, que não é mais nem IoT, é Everything agora, né? A internet de todas as coisas. Então todo mundo hoje em casa, com certeza, posso dizer, tem uma Smart TV. Conectada na rede, passa Netflix, Amazon, entre outros, certo? E tem muita gente que também tem um Alexa, um Echo Dot. Então, tudo vai ser conectado. A gente tem lâmpada, a gente tem controle remoto universal, tomadas, temos tudo hoje. Por comando de voz, a gente controla uma casa. A casa está automatizada. Então, eu visitei em 2016 em São Paulo uma casa inteligente, numa feira que teve em São Paulo, de informática. E hoje eu tenho em casa muito daquelas coisas. A gente vai daqui uns dias ter a geladeira, a Smart Freezer, né? Então a geladeira ela vai estar ligada com sua conta, ou você cadastra um cartão na Amazon e ela vê se está faltando ovos, ela já faz o pedido no mercado e quando chega em casa o entregador vem. Aonde eu moro não daria certo. Não ia nem chegar lá. E se chegar ia ser roubado. Mas o futuro é esse, certo? E a gente tem os outros pilares, que é a cibersegurança, a IoT, o Big Data, que está em altíssima hoje, o estudo de dados, tanto seguido para a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então estão vivendo juntos agora, e essa impressão 3D, que eu digo sempre a Gilberto, né, a gente conversando, eu digo, Gilberto, os projetos não podem ser de fazer chaveirinho na impressora, a gente tem que fazer projetos de verdade. Então já teve, por exemplo, eu vi a situação lá no ET Classe. O placar lá de papel. Já começando a pegar um Arduino e fazer um placar eletrônico,
Né? Aquela competição que teve da torta, uma coisa que Pra funcionava. apertar, assim, com o passo Não pegar o pirulito, apertar um negócio para ficar aceso. É, Entendeu? Então a gente tem que usar os projetos para isso. O pessoal do terceiro ano está fazendo um monitoramento do rio, da quantidade de poluição existente, um aviso de incidente caso tenha uma enchente novamente daquela, né? Então os projetos estão sendo criados, esperando chegar aí no nosso laboratório para a gente poder usufruir. o senhor pode dar algum spoiler sobre esse laboratório, o Espaço 4.0 em si? Bom, Além da impressora 3D. Tem impressora 3D, a gente tem a caneta 3D, que por sinal eu tenho talento zero, não consegui fazer o nome do esporte com a caneta, mas tinha professor lá que desenhou o bichinho e tudo. Mas a gente vai receber 2 canetas 3D, a gente vai receber o scanner 3D, que é muito legal. Você bota um celular lá, ele fica batendo fotos, né, e rodando lá o celular na mesa, e a gente vai poder levar aquilo ali para um software. A gente vai ter 2 mesas digitalizadoras, tá? A melhor que eu já vi até hoje, daquela que a tela do computador é nela. A gente vai ter diversas ferramentas, serrote, furadeira, martelo, parafusadeira. Alguém vai fazer alguma coisa que não der pra cuidar dele. A gente vai ter Porque 10 somos computadores. civilizados. A gente Você vai não, ter não. 10 computadores novos, todos com webcam. Massa. Todos Tá bom, ligados. Flávio? Muito legal, vai ser muito legal. Vão ser 3 impressoras 3D, não vai ser só uma. O senhor lembra daquele projeto que eu tinha conversado com o senhor? Sim, O senhor deu uma avaliada nele? sim. O que o senhor acha? Não precisa dizer o que é, só sua opinião em si. Não, eu Ajudar achei aqueles que não que- sabem, né? Eu achei que tem muita gente que tem esse talento que você tem, certo? De criar e fazer algo embasado. E a gente tem que aproveitar. Você acha que é possível? É possível, sim. É possível. Os meninos agora do projeto integrador terceiro ano, eles estão fazendo um projeto que é uma catraca eletrônica. Então o aluno chega e já vai ou por biometria ou por um cartão RFID. Eu também não concordo muito pelo cartão, eu prefiro a biometria porque é única. E o cartão, eu posso dar meu cartão à Brenda, ela vem aqui, ó, passa meu cartão, eu estou Mas tem presente problema de esquecer naquele também. dia, exatamente. Certo? Então, a gente vai fazer o RFID e aquilo ali já vai automaticamente para o CIEP. Integrado no banco de dados, o digital já vai ter a presença garantida. Agora, tem a questão da pandemia, né? O ato lá de passar os diversos dedos lá no meio. Mas aí dava pra implementar aquele sistema que a gente vê em alguns locais, que é o de aquela luz azul que geralmente vem por baixo de uma tela. Já pra prevenir algum tipo de bactéria. algo Realmente assim. parece fazer isso. Pode ser. Pode ser. É uma ideia possível. Uma boa ideia. Exato. E aí a gente vai ter diversas coisas, né? O senhor, não sei se o senhor pode falar sobre, o senhor pode citar valores em coisas que o senhor, de quanto o senhor já recebeu, em coisas que o senhor trabalhou em relação a TI, nessa área específica? Falo bens. Não, assim. no caso o valor do quanto o senhor recebia para trabalhar naquilo. A base de uns técnicos, a base salarial dos Tanto de do área antes exatamente. para agora que é mais recente. Pessoal, a gente não tem piso formalizado no sindicato. Certo? A gente tem o nosso sindicato hoje, é o mesmo da construção civil. Né? E assim, a gente tem hoje um piso imaginário que é base de contratação para técnicos, que é R$ 1.750. Mas esse valor é dado por quem já trabalha em si. Exato, porque a maioria das contratações são feitas assim. Então você é um técnico iniciante hoje, técnico, sem experiência, vai ingressar numa empresa, inicia com um salário de R$ 1.750, certo? Que é a base, é a média. O que Né? já é melhor que um salário mínimo. Tem gente que começa com 2.000, tem gente que começa com 2.500, então é mais do que um salário mínimo, Sim. certo? É como se fosse um salário comercial. Se você tiver uma certificação, aí já é o plus que eu falo, né? É o IT, é o a mais que o técnico tem.
Então, por exemplo, você fizer uma certificação CCNA, que aqui é a nossa academia, né? Vai poder fazer isso, proporcionar isso a vocês. Com um ano e alguma coisa, vocês conseguem fazer os 4 módulos e ficarem aptos para a prova de certificação. Beleza? Estou falando a Cisco, mas tem a MCP, MCSA, LPI, entre outras. A Oracle, são certificações. Professor, vindo assim para a vida mais profissional e pessoal também, qual foi um dos maiores perrengues assim que o senhor passou na área de redes de tecnologia, assim, tendo que consertar um grande problema? Qual foi a sua maior perrengue? Ou até por exemplo, a gente sabe que na área profissional, a gente sabe que tem uns perrengues lá diversas situações que aparecem, mas na vida pessoal, por exemplo, algum descuidado seu que o senhor já se prejudicou em relação, sei lá, vírus, algo do gênero. Sim. Assim, vírus eu nunca tive problema assim, exceto os pais estudar, né? Já pegava o vírus, botava lá um Windows lá e botava o vírus na máquina virtual para ver como é que ele agia e estudar ele, certo? Mas assim, no meu computador eu sempre tive cuidado com essas coisas. Então, hoje em dia, se você botar um computador, um pendrive com vírus no meu computador, ele apaga o arquivo. Vou fazer esse teste. Apaga o E em arquivo. relação à vida profissional, assim, a um servidor, algum descuido assim que acabou... Eu fui uma vez chamado para fazer um atendimento num fórum de Olinda, quando eu fazia parte, né, da equipe de suporte do tribunal. E aí, no chamado tinha assim, rato morto dentro do servidor. Sério? Aí eu peguei lá e disse, beleza. Aí fui lá e disse, entrei lá na sala do servidor, abri todos os servidores e não tinha nenhum rato morto dentro. Pô, onde é que é esse chamado? Não é aqui, eu tenho que estar aqui o endereço tudo certinho. Aí eu fui para o encarregado lá da vara, né? Parece que era uma vara de família, eu não estou bem lembrado. E ele disse, não, tá aqui, meu senhor, aqui. Aí chegou lá e tinha uma máquina que era um no-break, não era nem servidor, era um no-break que alimentava outra coisa, não era nada de TI. Misericórdia. E o rato estava morto dentro. Eu disse, ó, é a parte de elétrica, aqui não sou eu não. Infelizmente, tá aqui dizendo TI, né? Mas teve essas coisas, né? O bichinho tava mortinho mesmo. Morto torradinho. Não Rato foi morte assado. natural. E outra coisa, teve uma vez, eu estava no fórum de Joana Bezerra, o Rodolfo Aureliano, também aqui com suporte lá do TJ, e eu fui chamado para fazer um atendimento lá em Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco é uma cidade antes da divisa de Alagoas. Sim, sim. Porque tem Palmares, né? Palmares E ali já é Alagoas, pro lado de né? lá. E eu saí de Joana Bezerra até Joaquim Nabuco para conectar um cabo de força no monitor de um juiz. É tipo o Brenda mexendo no computador em casa, não sabendo onde colocar os cabos. Exatamente assim. E acontece aqui também, o menino, só meu computador tá sem rede, quando eu olho tá sem o cabo. Também. Isso acontece mais com o pessoal de logística, né? Não? Nesse tempo todo assim, professor, o senhor já teve algum contato próximo assim com o pessoal do log, além do pessoal de redes? Ou... Sim, hoje a gente tem, né? A gente tem a eletiva. A eletiva, sim. A eletiva. Tem, Como é que tem paciência? Como é que tem o paciência com ESC? esse pessoal? O que é ESC, professor? Onde é o ESC? Que é FII? O que é isso? Que é isso? Computador, meu Deus. Fábio passou por isso. Tá? Como é que abre o Chrome? Como é que abre o Google? Como é que Não é. liga esse mouse aqui, professor? Como é que é a sua paciência em relação a Não, isso? tranquilo, eu entendo, super entendo, porque não é a área dele, né? Apesar que hoje ninguém pode ser analfabeto informático digital, não pode. Não é, Brenda? A pessoa tem que saber o mínimo para sobreviver, porque a gente está cada vez mais dependendo de tecnologia. Apesar que tem diversos casos que logística e redes andam de mãos dadas, né? Sim, sim. Sim, eles, logística, sim. Hoje, Eu levo isso na prática. hoje vocês veem que o atendimento da iFood em alguns locais está atendendo com drone. Tudo controlado por computador, para não ter problema. Aí a gente leva isso um pouquinho a sério. É isso, mas todo mundo tem que ter hoje essa facilidade. Por exemplo, eu não vou mais a banco. Eu não uso mais dinheiro de papel faz 3 anos já. Também não. Então eu gosto de pagar minhas contas sentado no sofá, depois que eu tomo banho, de preferência comendo alguma coisa, eu pago todas as minhas contas, faço minhas transferências e tudo. Muito melhor do que estar enfrentando fila. E lá Mas vai ainda tem. A gente passa ali na
frente da Caixa Econômica, a que fila, dava do carteirão. as casinhas lotéricas, os senhorzinhos lá, já tem um pena. Aí toca ali como é que é? No tecladozinho, aí às vezes alguém que tava doente tocou por ali também, a chance de contaminar a pessoa é enorme Em também. relação a projetos profissionais e pessoais daqui pro final do ano, daqui a, vamos supor, daqui a 3 anos, professor, onde é que o senhor se vê? 3 anos eu me vejo já fora do Brasil. Vocês sabem que que fevereiro do ano Se o que senhor vem. quiser me levar pra trabalhar pro senhor, A gente o meu pai, ele quer que eu vá mesmo, minha mãe autoriza, é só conversar, a gente resolve sair facinho. começa na Eu vou sou fazer. campeão do maternidade. Eu não preciso de muita mordomia, não. porão, no chão. Só um cereal com leite tá bom. Mas o senhor vai... Só tem gatinho, tem cachorro. Um pêssego. Tenho. Porque eu cuido dele. Aí fica lá de Se o senhor babaca, quiser, eu fico administrando suas coisas O assim. senhor vai mais para um descanso pessoal ou mais para em relação à procura profissional? Não, a meta é qualidade de vida. Sim. Sabemos que É na você Europa- chegar num país que é totalmente já consolidado de direitos e deveres, você ter qualidade, apesar que Portugal é o país mais pobre, né, da Europa. É, entre... É, nós É somos a ricão entrada. chegando lá. É a entrada. Então, foi bastante pensado, né? E quando eu fui a última vez, eu já voltei com o pensamento de ir embora mesmo, porque é outra coisa, é até covardia comparar com as coisas aqui do Brasil. Uma dúvida, por que o senhor selecionou um país europeu e não, por exemplo, um Canadá ou Estados Unidos da vida? pensei nisso também. Sendo que o senhor tem várias formações que lhe permitem, por exemplo, ter mais facilidade para ter acesso ao visto lá, para morar lá permanente, algo do Não, gênero. beleza. Um dos pontos fundamentais foi meu filho, que ele mora lá já há 4 anos. Certo? Isso aí foi o ponto Eu quero ser fundamental. seu filho. Adota a gente. Então ele mora lá, eu tinha ido com minha esposa e aí a gente decidiu quando vi. Eu tinha até um projeto de trocar de carro e tal, eu disse, não, cancela todos os projetos, não vou comprar mais nem um martelo. E a gente vai tudo pra lá, junta tudo, vende tudo e Eu vai pra lá. empresto. Uma alavanca na vida pessoal e profissional, porque você sair de um país terceiro mundo do Brasil e já ir, querendo ou não, para Portugal é uma coisa totalmente... É a Europa, tá ligado? É a Europa, tá ligado? Tipo, E assim, Por mais que seja um país pobre, Ali em Portugal, tipo, em comparação com o Brasil, né? olha, isso aí é primeiro e terceiro mundo, não tem. É até covardia, eu falei, né? E assim, a qualidade de vida é você pegar seu celular de 2 horas da manhã, tá com ele falando numa parada de ônibus escura e não ter o perigo de vir uma moto com um garoto para ele pegar seu. Isso aí já pra mim já São paga. os caras da moto. Certo? Verdadeiro todo Meu, brasileiro. aconteceu um fato incrível lá que eu achei, né, que se fosse aqui no Brasil, vocês já sabem. Meu filho pegou o capacete, ele botou a carteira em cima do banco da moto quando ele chegou em casa, porque não tem lugar, a moto fica na rua. Sim. Então ele botou a carteira e botou o capacete em cima da carteira. E pegou, organizou as coisas naquela caixinha da moto, né? Fechou, pegou o capacete e subiu. A carteira dele ficou no banco da moto. Aí ele subiu, tomou banho, passou a noite, dormiu, acordou, quando ele chegou no outro dia, estava a carteira em cima do banco da moto. Se fosse no Brasil. Se fosse no Se eu Brasil, tivesse visto aquela carteira. se fosse Rio de Janeiro, ele vai. Entendeu? Então, isso é fantástico. A educação, as coisas, o português ele tem um bordão de dizer as coisas como se deve. Então, como é que se deve agir? Como é que se deve fazer? Então, eles fazem tudo como se deve. Mas assim, o senhor não acha que, por exemplo, o seu filho em si, ou até o senhor mesmo, o consenso dos dois, não teria uma preferência mais em, por exemplo, eu vou citar 2 exemplos. Uma preferência entre Canadá ou França, supondo, sim. Eu pretendo meu ponto final ser na França, em Paris, né? É o ponto final que eu quero, tanto pela qualidade de vida, o Mas não lugar. Neymar. Se Neymar ainda estiver lá na época, eu acho que ele está meio ameaçado. Então, meu ponto final seria isso. Porque assim, o senhor Bem sabe bem, que sim. o Canadá por si só ele é um Sim. país mais, como posso dizer, por mais que seja pequeno em relação à Europa em si, ele é um país mais nichado. Tipo,
O senhor consegue entrar lá facilmente, sendo o profissional que o senhor é hoje. Até porque abre constantemente vaga lá. Sim, pode ser. E também é um país onde, por exemplo, você não vê... Por exemplo, se o senhor for morar lá, eu tenho certeza que o senhor vai fazer questão de morar no centro, num apartamento enorme e viver tranquilamente lá. Então, tipo, por isso que eu tô me perguntando. A gente que trabalha na área de tecnologia, a gente tem muitas opções. Tem muitas vertentes, né? Vocês são novos, eu digo, ó, eu vou para Portugal porque meu filho está lá. E a gente, pela qualidade de vida, para mim tá bom. O senhor Certo? ficou Mas, satisfeito pelo que o senhor viu. Eu pretendo ir para a França, Sim. Paris. Né? O ponto final, eu queria morar lá muito. Depois que eu passo na Espanha, vou visitar o estádio do Barcelona, do Real Madrid. Eu gosto de futebol, quero assistir um jogo da Champions ao vivo. Leva a gente. Eu quero. Se o senhor comprar o ingresso, eu pago a passagem. Madrid, né, pai? Pelo amor de Deus. Madrid, né? E outra coisa, sempre com o manto sagrado. Eu vou comer o manto Realmente. sagrado, a Professor. camisa do esporte. O seu filho trabalha na área de tecnologia lá? Trabalha na área de tecnologia. Ele Hoje, trabalha assim, especificamente em quê? ele trabalha hoje na área de manutenção de consoles de game. Então, tudo que é console de game, ele faz a manutenção. Ele já trabalhou na parte de manutenção de notebooks, né, também, em outra empresa, e conseguiu a vaga nessa. E hoje tem um cargo lá que ele chama, que ele é o chefe do departamento de entretenimento, que é onde conserta os jogos, né? Mas nessa questão que o senhor estava citando de Portugal, tem a questão de direitos e deveres. O senhor acha que para implantar algo assim no Brasil, nessa questão de melhorar a educação, o que deveria ser feito? Aí tem muita coisa, vem da base. Realmente. Certo? Aí tem que vir um negócio estrutural. A gente tenta acreditar em governos, por exemplo, e aí tem governos que investem, por exemplo, muito na educação e tem governos que sucateiam a educação. Sim. Você vê na época de política as bondades, né? O pacote de bondades que são lançados Todo mundo fica bonzinho. para todo mundo ficar bom, que eu acho que deveria ter eleição todo ano. Só lembro de Flávio. Não de 2 em 2 anos. Me lembro de tijolo, de eteira, né? Saco de Ô, cimento. professor, o senhor acha que, assim, o senhor citou um pouco a parte do governo em si. O senhor acha que o governo, por exemplo, brasileiro, ele facilita ou dificulta, por exemplo, a vida de quem quer trabalhar com tecnologia no geral, assim? Hoje dificulta, certo? Mas assim, o Brasil, a gente tem aqui em Pernambuco, por exemplo, o maior centro de tecnologia da América do Sul, que é o Porto Digital. O Porto Digital tem um conglomerado de mais de 400 empresas e tem vaga. O problema é capacitação. Então a gente vê hoje, eu me deparo muito lá no Senai, alunos que trabalham o dia todo e vão fazer o curso técnico à noite, para poder capacitar, para poder conseguir algo melhor. Certo? A gente vê muito isso. Então tem aluno que chega tarde, tem aluno que chega, vai dormir, dorme na sala, não aguenta ficar acordado. Então, se tivesse, como eu falei, né, esses pacotes de bondade que tem auxílio alguma coisa, o cara receber esse dinheiro e não trabalhar com um expediente, por exemplo, ele poder se dedicar totalmente ao estudo e fazer aquilo com todo o foco, né, melhoraria bastante. O senhor acha que a ETEMAC em si, a gente tem várias ETEs, mas o senhor acha que a ETEMAC em si, ela possibilita ter alunos capacitados para, por exemplo, trabalhar nesse porto Sim, digital? sim. Porque assim, a gente sabe que a gente, durante, por exemplo, no meu primeiro ano de agora, a gente por exemplo, eu consegui obter, por mais que seja básico, o certificado de cibersegurança da Cisco, Sim. o que já é uma grande Um coisa. diferencial. Por exemplo, quando você for colocar no seu currículo, você vai ter lá o técnico em redes, cibersegurança, um possível CCNA, Sim. já vai chamar muita atenção. O Isso. senhor acha que a escola ela Proporciona. facilita até demais, né, Sim, nessa proporciona. questão? Primeiro que vocês são totalmente dedicados ao ensino técnico. A gente tem o integral, né, tem essa vantagem. Sim. Então, a Você estuda escola trabalhando. proporciona.
Exatamente. E o que é que a gente procura? O que é que eu sempre procuro? Eu procuro trazer todo o ambiente profissional para dentro de sala de aula. Sempre. Comportamental, técnico, pessoal, sempre para dentro de sala de aula. E. Vai falar, né? Assim, em questão de esperança na tecnologia brasileira e na questão da juventude. O senhor tem a esperança de que mais pra frente, daqui a uns 10 anos, essa geração que está vindo vai ter mais. Porque, querendo ou não, a tecnologia ainda é muito fechada, não é para todo mundo. Nossa, O senhor vê aqui no que Brasil. vai ter mais pessoas e mais jovens se interessando por essa área. Sim. É a tendência. Tanto é que a tecnologia está dominando tudo hoje. A gente não faz mais diário de papel. Sim. Então a gente está reduzindo. Eu não Tem faço mais trabalho escrito. Tem a TI verde. Eu não uso papel nas minhas aulas. Isso aí vem. É tudo a sala de aula eletrônica. Eu uso o Trello. Faz o tudo. papel, o Trello, o Padlet, entre outros, a nuvem de palavras. Então, a gente não faz mais um brainstorming. A gente pega uma nuvem de palavras, bota lá, ó, essa daqui, essa. Foram os assuntos mais abordados. Então, a tecnologia, ela força isso. Ela força a gente se atualizar. Mas eu só acho que o que está forçando a gente se atualizar, no nosso caso, no caso do nosso país, no geral, não só do estado, mas no país, você acha que o que está, talvez esteja forçando a gente estar avançando na tecnologia, talvez seja, no geral, nossa situação financeira? Porque a gente sabe que alguém que trabalha com redes, ele vai ganhar bem, muito melhor do que, por exemplo, um profissional comum que recebe um salário mínimo. Sim. E vai conseguir se estruturar tranquilamente, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem aqui. Sim, porque é uma área especializada. Certo? É uma área especializada. Tudo que você se especializa, você tem a tendência de ter um sucesso profissional maior. Certo? Se você é um profissional TI, tem uma ramificação grande, né? A gente hoje tem o pilar da tecnologia da informação, mas a gente tem o da infraestrutura, a gente tem o desenvolvimento e do banco de dados. Então, se você se especializar em banco de dados, você for um DBA, um administrador de banco de dados, o salário base aqui no Brasil é R$6.000 de um DBA. Se você é um CCNA, o salário base gira em torno de R$4.000 a R$5.000. Mas você acha que para trabalhar na área é algo assim, você aprendendo com sua dedicação você consegue? Sim. Ou é algo que, tipo, tem gente que tem vocação para isso? Empiricamente. Sim. Tem gente de todos os profissionais, todo tipo de profissional. Eu realmente, algumas pessoas falam, não, configurar, fazer pack 3 é chato. Mas eu acho muito legal ir lá e estar configurando uma rede e é muito bom. Lembrando que aquilo ali é um simulador do que é real. É, realmente. Então, aconteceu agora um negócio interessante, porque o Senai, por exemplo, ele faz uma prova chamada CIEP. É CIEP não, não é CIEP não, meu Deus, como é o nome da prova? SAEP, que é o Sistema de Avaliação da Educação Profissional. Então, o que é que a gente faz? Sorteiam alunos de uma turma por uma amostragem, ele pega de uma turma de 40, ele pega 15. Pega esses 15 alunos e põe para eles fazerem uma avaliação prática. Como é a avaliação? Você tem um roteador, um switch, um computador, outro computador, 3 computadores. Então, o aluno pega o cabo, liga, pega o computador, instala o sistema operacional, configura na prática. Então, a gente teve uma diferença que foi... A pandemia foi muito boa para a tecnologia, mas também foi muito ruim porque ficaram muito online, muito simulador, muito virtual. Então, eu apliquei essa prova prática, os alunos não rasgaram o cabo do saco e conectaram no computador. Eles faziam a VMware, o VirtualBox, ou VM, a máquina virtual, para se comunicar como? Se o computador não estava nem ligado no cabo. Mas Então isso é um dano que causa o uso demasiado do simulador. Professor, o senhor professor, assim, o senhor falou que é professor há um certo tempo, mas em relação ao ETEMAC, qual era o que o senhor ouviu falar daqui antes de vir para cá? Qual era a sua perspectiva, sua, vamos dizer, esperança de estar aqui? Ou o que falaram para o senhor estar aqui antes de estar aqui? Não, aqui é o seguinte, eu tinha um amigo que era o professor Ademilson, né, todo mundo conhece. Sim. Ele trabalhava aqui antes e trabalhava comigo lá na escola, No Senai. no Senai, certo? E ele trabalhava comigo e ele falava
É praticamente as mesmas práticas, porque aqui a gente não tem equipamento. Se tivesse equipamento seria, né, muito melhor. Mas assim, as práticas são as mesmas, certo? Inclusive, tem-se, né, a tendência da gente conseguir adquirir alguns equipamentos para começar a fazer atividades práticas reais, que eu chamo, né, com equipamentos físicos. O senhor tinha citado a época da pandemia, de que os alunos eles viam algo muito mais simulado e não fazia determinadas coisas na prática. O senhor tinha esperança de que quando voltasse isso seria um grande problema, tipo, de que isso não seria um problema no caso? Ou não? Para a tecnologia foi muito bom. Sim. A pandemia, só para o lado da tecnologia, foi ótimo, né? Porque a gente evoluiu, eu acho que em 2 anos a gente evoluiu 10, né? Com o uso de ferramentas, tinha coisas que nem eu conhecia, eu comecei a conhecer, certo? Exatamente. Por exemplo, eu ganhei muito dinheiro instalando VPN. Entrava no servidor remoto, configurava uma VPN no Windows 7 ou no Linux e pronto, entendeu? Porque hoje, por exemplo, existem empresas no Porto Digital que entregaram o prédio. Então era R$100 mil de aluguel, mais o cafezinho, mais o vale alimentação. Isso tudo está incorporado no salário agora do trabalhador. Por quê? Eles trabalham em home office. Que pode, para a área de tecnologia é bastante possível. Precisa tu estar fisicamente dentro da empresa, não. Mas em relação a isso, foi compensado o salário dos... Sim. Sim. Sim, foi adicionado, né? Então, por exemplo, passagem não é mais descontado. Sim. Entendeu? Então, teve esse avanço tecnológico em muita coisa, né? A Cisco, por exemplo, ela disponibilizou o Webex, que era um ambiente de videochamada. É como é o nome do Google? Zoom, com Meet. Google Meet, Lembra muito o Skype. Isso. O novo Skype. É. Lembra muito o novo Skype. Então, a Cisco, por exemplo, liberou durante a pandemia, que era pago mesmo para o instrutor. Entendeu? Então, a gente teve muitos benefícios. Por isso, o avanço tecnológico foi fantástico e agora engrenou, né? Então, a gente só tem que se atualizar e começar a utilizar bastante isso. A esperança é que aconteça isso. Né? Não quero saber a sua idade, mas sai de que década? Eu sou da década de 70. Naquela época, o senhor já era promissor nessa área, né? Você era professor? Não, assim, promissor querer trabalhar. Sim, já sim. tinha- as pessoas que estavam ao seu redor tinham a esperança que o senhor ia dar certo nessa área ou estava se dúvida, porque essa área de tecnologia que eu falei. Oi? Não era tão área tão Exatamente, o pessoal ficava com o pé atrás. Será que isso dá dinheiro? Será que Há um isso tempo atrás ninguém achava isso possível. Tipo, era como se você estivesse falando sobre, sei lá, um jogo, algo algo Eu me lembro. totalmente... fechado. algo que ninguém dava muito valor É naquela aquilo que eu época. falei, ó, vê só, tem a pessoa aprende empiricamente e tem a pessoa que se especializa. Hoje você encontra Zezinho do computador, que formata o computador por R$50. Zezinho aqui. Zezinho. Joãozinho do computador, formata o computador por R$50. Então, Joãozinho, eu acho que nunca fez um curso técnico, certo? Muitas vezes ele não sabe. Então, ele sabe formatar, mas ele não sabe por que o sistema operacional é 32 ou 64 bits. Eu antes de entrar na Intermac. Era exatamente assim. Entendeu? Não sabe. Então, ele não investiu o tempo que vocês estão investindo, que isso aqui é um investimento, no aprendizado. Eu digo, então, ó, quando tu for formatar um computador, é R$200, não é 50 não. Se quiser pagar, senão não, vai para Joãozinho. Aí você chegou. Aí corrompe o computador. Aí você chegou onde chegou, perseverando e persistindo, né? Então, o que o senhor diria para as pessoas que são muito pessimistas em dizer não vai dar certo? As pessoas que não têm esperança, resumindo. Pra complementar a pergunta dele, eu ia dizer, acho que agora é pra finalizar por conta do tempo, né, É. Flávio? Como o senhor lida com as frustrações que o senhor tem? Tipo, como o senhor faz pra renovar suas esperanças, alguma coisa do tipo?
de ter frustrações no processo de trabalho, na carreira profissional e na pessoal? Eu não sei se vocês sabem, eu acho que vocês sabem, paralelamente, eu sempre pratiquei artes marciais. Eu sou faixa preta de karatê de segundo dan, fui 6 anos da seleção pernambucana, eu disputava campeonato brasileiro e norte-nordeste todo ano. Eu quebrei o nariz 5 vezes. Então tinha vezes de eu treinar 3 meses, treinar mais de 2.000 socos por dia e chegar lá no campeonato, na primeira pancada eu quebrar meu nariz. Se eu não tivesse esperança, nem perseverança de botar um algodão parecendo um defunto e voltar e conseguir ganhar a luta. Né? Então, a arte marcial me ajudou nisso. Se você for ver meu lema do WhatsApp, se for para desistir, desista de ser fraco. Então isso é um lema que eu levo, né, para a minha vida e eu tento passar isso. Né? Eu fiz diversos cursos com japonês, você sabe que o Japão é muito voltado para essa área filosófica, né? Li Miyamoto Musashi, o livro do samurai, e eu sempre levei isso, né? Trouxe para a minha vida. Era o karatê como meu modo de vida. Então isso me ajudou muito. O senhor ainda hoje em dia pratica artes marciais ou... Não. Hoje eu aposentei. Em 2010 eu participei do meu último campeonato. Eu fui campeão Norte-Nordeste. Quando eu cheguei, eu disse, não, agora tá bom. Eu já estava começando, tinha uma luxação no dedo. Eu passava 3 meses para me recuperar. Eu estou ficando velho, né? Então, pendura a faixa. Agora só nos teclados. Mas o senhor não queria nem dar aula? Eu participei de um projeto numa ONG de dar aula para crianças de vulnerabilidade. Eu passei uns 2 anos com esse projeto, depois devido à quantidade de trabalho, tinha que estudar muito e não estava mais dando. Eu deixei um colega meu para seguir com esse legado, né, da ONG, que era um trabalho voluntário. Assim, vida fora Temaki, fora Senai, o senhor, qual o seu hobby? O que o senhor gosta de fazer? Hoje, ficar com minha família. Descansar. Ficar com minha família, minha esposa, minha filha e minha cachorra. Hoje eu o tempo todo dedicado a eles, porque eu passo 12 horas, eu trabalho 12 horas por dia, né? Eu saio de casa de 6h30 da manhã, chego em casa de 10h15 da noite. Então todo o tempo que eu tenho hoje livre é totalmente dedicado a eles. Eu evito pegar no celular, eu não pego no computador, fico total, full com eles. Minha cachorrinha é uma idosa, ela tem 12 anos, vai fazer 13. Que nem ela. Atua assim também? Ela é idosa. Eu pensava que ela tinha uma cachorrinha. Ela é idosa. Eu não sei bem, parece que cada ano é vezes 3, não é isso? Vezes 7. É vezes 7, olha. Minha cachorrinha tem uma Aí- centenária já. Aí pra finalizar, o que o senhor tem pra dizer para as pessoas que não têm esperança, as pessoas que não acreditam em esperança? Não, aí eu sempre acredito, sempre tem esperança, certo? A gente deve lutar para isso, não é esperar chegar, ficar esperando que caia, não. A gente tem que levantar, tem que trabalhar, tem que fazer o porquê, certo? E eu sempre acredito. Quando a gente fala do Brasil, vou embora do Brasil, mas eu vou estar fora sempre acreditando, venho sempre que puder, eu tenho uma pretensão de uma vez por ano eu vim aqui. Visita a escola. Muita Exatamente. gente. Exatamente. E vou estar lá torcendo, comandando lá, ajudando na academia. Depois eu vou passar a gerência da academia para a Demil, se isso já está certo, né? E aí eu vou ficar acompanhando sempre vocês. Não quero perder o contato, quero que fique em contato comigo. Assim, se eu puder proporcionar uma oportunidade para vocês, não só lá como em outro local, eu irei fazer isso, com certeza. É o meu dever, né? O meu dever é esse, é fazer isso. Bom, professor, a gente queria, já como está no nosso horário, a gente queria agradecer a sua participação no Sim, claro, nosso podcast aqui, porque isso foi algo que a gente ia fazer um pequeno projeto, mas acabou sendo algo maior. A gente acabou extensionando isso. A gente quer agradecer ao senhor por estar participando disso e trazer toda essa sua experiência no nosso podcast. E lembrando... E pra finalizar, como diria Emerson, a lenda, se for pra desistir, desiste de ser fraco. Pode ser fraco. Isso, a gente- E aí, pra finalizar, o
Pra lembrar vocês dos episódios anteriores de Andrew e o de Jurandir, que vão estar aí na descrição ou aparecendo no izinho aí em cima. A gente queria agradecer principalmente para vocês, nosso público, que sem vocês a gente não seria nada. Então compartilha esse podcast para que mais pessoas possam ver além da palavra. Além da máquina. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. É isso. Valeu. Eu tava querendo puxar só pra fazer um clickbait, tipo. A máscara assim, aí, Uma pessoa. você não sabe do anão.